Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 86 do programa Live do Rony. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem qualquer aluno passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Rony e o tema de hoje é definição de limites envolvendo raiz quadrada. A gente vai resolver 6 exercícios de limites. E vamos resolver na definição, usando aquela notação de epsilon e delta. Fica comigo até o final, que eu vou resolver esse exercício bem passo a passo. Bora revisar o que é a definição de limites. Normalmente aparece para vocês assim: limite, quando x tende ao número, quando x tende a A, está dando L. Mas, na verdade, por trás desse limite, existe uma definição, existe um conceito mais complicado. Muito aluno trava nessa definição de limites. Dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que, se o módulo de x menos a for menor que delta, isso implica que f de x menos L tem que ser menor que epsilon. Se você conseguir provar essa fórmula, você consegue provar que esse limite está correto. Mas isso aqui não é muito prático, porque dá muito trabalho. E para você resolver esse tipo de exercício, você já tem que saber a resposta. Você já tem que saber a resposta do limite, senão você não consegue fazer. Tá? Eu vou resolver eu criei um passo a passo para você resolver esse tipo de exercício. E esse passo a passo vai te ajudar demais. Para você passar em cálculo de primeira, sempre tenta pegar um exercício difícil e separar em passos mais simples, né? Então, essa notação aqui ela é complicada, muito aluno não entende nada, fica perdido no epsilon, no delta, não sabe nem por onde começar. Só que eu quero que vocês peguem esse padrão de resolução que eu expliquei aqui, bem passo a passo. Tem o passo 1, depois o passo 2, e vocês vão conseguir resolver qualquer exercício de limite na definição. O primeiro passo é assumir que x menos a está entre 0 e delta. Ou seja, você vai assumir que isso aqui é verdade. É a primeira parte. Isso é fácil, porque como você tem o a, é só você substituir o a aqui dentro, que você chega na primeira etapa. Entendeu? O primeiro passo é o mais fácil de todos. Deixa eu colocar um exemplo. Só do primeiro passo, tá? Eu tenho limite quando x tende a 121. Se você substituir, fica a raiz de 121, que é igual a 11. Tudo bem? A gente tem que saber a resposta do limite para depois usar na definição. O primeiro passo é assumir que x menos a é menor que epsilon. Olha como que é fácil essa primeira parte. O x tende a 121. Então, a gente vai assumir que x menos 121 está entre 0 e epsilon. Tudo bem? Eu acho que esse primeiro passo todo mundo consegue fazer, né? E o segundo passo? Você vai provar que... Aqui eu quero reforçar qual é o nosso objetivo. Nós vamos provar que f de x menos L tem que ser menor que epsilon. É a segunda parte da fórmula. É essa parte aqui, ó. Dado isso, queremos provar que isso é verdade. Se você conseguir fazer isso, acabou. Você conseguiu provar o exercício, está tudo ótimo. Muito aluno não consegue fazer exercício de limite da definição e não passa em cálculo de primeira, porque não consegue identificar o padrão nessa resolução. Então pega esse passo a passo e anota no seu caderno, tá? Isso vai fazer muita diferença para você. Vamos pegar esse passo 2 aqui e fazer nesse primeiro exemplo.
Nós queremos provar que f de x menos L é menor que epsilon. Quem é f de x? É a função. Nesse caso, é uma raiz de x. E quem é L? L é a resposta do limite. Por isso que você já tem que ter a resposta do limite para fazer na definição. Então, vai ficar raiz de x menos 11. Nosso objetivo é provar que f de x menos L é menor que epsilon. Ou seja, raiz de x menos 11 tem que ser menor do que epsilon. E esse é o nosso objetivo. Como esse exercício é mais avançado, eu acho que o que mais impede os alunos a passar em cálculo de primeira, por causa de definição de limites, é ficar perdido. Você não sabe para onde você vai. Se isso acontecer na hora da resolução do exercício, volta aqui no passo 2. A gente quer provar que esse módulo é sempre menor que epsilon. Assim que a gente conseguir fazer isso, acabou. Está provado o limite. Qual é o passo 3? O passo 3 é você manipular f de x menos L com o objetivo de encontrar o x menos a. Ou seja, aqui a gente sempre usa a propriedade de módulo, tá? Vou fazer uma revisão disso com vocês. Mas, qual é o nosso objetivo no passo 3? Você quer provar f de x menos 0, ou seja, f de x menos 11. A gente vai manipular esse termo aqui até aparecer x menos a. Quem é x menos a? X menos 121. É o que está no passo 1. Então, o passo 3 só vai ficar pronto quando você manipular isso até chegar em x menos 121. E você vai fazer isso usando propriedades de módulo. Eu não vou assumir que você já conhece as propriedades de módulo, né? Bora fazer uma revisão de como é que funcionam essas propriedades? Basicamente, você tem que lembrar que módulo de produto é produto dos módulos. Então, o módulo de AB é o módulo de A vezes o módulo de B. E o módulo de A sobre B, você pode separar em módulo de A sobre o módulo de B. Só isso. Com essas duas regrinhas, você já consegue resolver o exercício. Então, vamos lá. Eu quero manipular o raiz de x menos 11. Para fazer isso, eu vou multiplicar pelo conjugado. Eu vou tentar cortar essa raiz. Então, eu vou multiplicar todo mundo por raiz de x mais 11 e dividir também por raiz de x mais 11. Quando eu faço isso, eu consigo eliminar a raiz do numerador. Em cima, vai ficar quadrado do primeiro, que é x, menos o quadrado do segundo, que é 121. E o denominador, raiz de x mais 11. Então, pronto. Primeira manipulação é eliminar a raiz do numerador. Eu usei a técnica do conjugado, né? Você tem a menos b, multiplicar a mais b, quadrado primeiro mais quadrado segundo. Para você passar em cálculo de primeira, tem que saber eliminação de raízes. Isso aqui é uma manipulação muito comum. Sempre que tem raiz quadrada mais um número, você vai usar essa estratégia aqui para cortar a raiz. Agora, lembra que o nosso objetivo é chegar no módulo de x menos 121? A gente quase chegou, né? Apareceu x menos 121 no numerador. Aí você tem que lembrar aquela propriedade de módulo. Módulo da divisão, você pode separar em módulo do numerador dividido pelo módulo do denominador, que é a raiz de x mais 11. Beleza? Então, acabou o passo 3. Por que acabou o passo 3? Porque eu consegui chegar no nosso objetivo,
encontramos o módulo de x menos 121 no numerador. Fechou? Agora a gente vai para o último passo, que é o passo 4. Passo 4 é como provar o módulo de x menos L menor que epsilon. Como que você faz isso? Aqui varia para cada caso. Quando você tem uma função com raiz quadrada, você vai usar uma estratégia específica. Mas, quando aparece função quadrática, função inversa, função de grau 3, você vai usar outra estratégia. Tudo bem? Então, isso varia para cada caso. Nesse exemplo que a gente está fazendo aqui, o passo 4 é a gente conseguir provar que o módulo de x menos L é menor que epsilon. Ou seja, quem é o módulo de x menos L? Módulo de f de x menos L, né? É esse termo aqui, é o passo 2. A gente quer provar que isso aqui é menor que epsilon. E o que a gente já sabe? Nós sabemos, nós já assumimos lá no passo 1 que x menos 121 é menor que epsilon. Você pode até desprezar esse zero aqui. Eu já sei que esse termo aqui é menor do que delta, né? Com essa informação aqui, a gente quer provar que esse módulo é menor que epsilon. Se a gente conseguir fazer isso, o exercício está pronto. Vamos lá. No passo 3, a gente pegou esse módulo aqui e reescreveu ele como módulo de x menos 1 sobre essa raiz aqui. Isso aqui é menor do que o módulo de x menos 121. Por que isso acontece? Porque esse denominador ele é sempre maior do que 1. Pensa comigo, a raiz de x é sempre positivo. Você tem um número positivo mais 11, com certeza é maior do que 1. E quando você tem uma fração, por exemplo, você tem 10 dividido por um número maior do que 1, isso aqui com certeza é menor do que 10. Pega, por exemplo, 100 e divide por um número maior que 1, sei lá, divide por 10. Com certeza isso aqui vai dar menor que 100. Sempre que o denominador for maior que 1, você pode assumir que essa fração é menor que o numerador. Então, essa é a técnica que a gente vai usar para manipular quando for raiz quadrada. Esse padrão é importante para você passar em cálculo primeiro. Sempre que aparecer para você lá, encontre limite na definição de raiz quadrada. Você vai seguir esses 4 passos e lá no último passo você vai usar essa estratégia aqui. Se for uma função linear, é outro jeito de fazer. Função quadrática é o outro passo. Então o ideal é você estudar cada caso com calma, né? Então fechou. Olha que legal. A gente já sabe que isso aqui é menor do que delta. É o que a gente assumiu lá no passo 1. Isso aqui é menor do que delta. E qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é provar que isso aqui é menor do que epsilon. Ou seja, esse termo aqui tem que ser igual a epsilon. Quando isso vai acontecer? Quando delta for igual a epsilon. Essa é a resposta. Tudo bem? Essa é a resposta do exercício. Dado epsilon, dado epsilon maior que zero, existe um delta igual a epsilon. Perceba que a gente encontrou isso no final do exercício. É como se a gente fizesse de trás para frente, né? Tal que se o módulo de x menos a, ou seja, x menos 121, estiver entre 0 e
delta, a gente provou que o f de x menos L, ou seja, raiz de x menos 11, vai ser sempre menor do que epsilon. Fechou? Então, com isso aqui, a gente prova que o limite, quando x tende a 121 da raiz de x, isso aqui vai dar 11. Esse é o padrão do limite na definição. A dica para você acertar exercício e passar em cálculo de primeira é sempre usar esse passo a passo que eu expliquei. Divide exercício sempre em 4 passos. O ideal também é você sempre começar com assumindo que o epsilon é maior que zero. Dado epsilon maior que zero, existe delta, só que a gente não sabe qual é o delta ainda. A gente vai descobrir só no final. Tem professor que corta ponto se você não escrever essa frase no início. Então tenta fazer isso, tá bom? Esse exercício que a gente fez foi de raiz quadrada. Eu vou resolver mais 6 exemplos usando essa lógica com vocês. Porque para você passar em cálculo de primeira, é importante você fazer exercícios repetitivos para você identificar os padrões. Depois de fazer esses 6 exercícios, você vai ver que a resolução é muito semelhante. E aos poucos você vai começar a pegar velocidade. Eu recomendo que você faça de 10 a 15 exercícios, todos eles de limite envolvendo raiz quadrada. Aí você consegue fixar esse padrão e garante a nota da prova. O problema é que existem outros tipos, né? Se aparecer x² menos 3x, se aparecer 3x menos 10, que é uma função linear, se aparecer uma função inversa, 1 sobre x, pode aparecer x² também, pode aparecer um x tendendo infinito. Cada um desses aqui, você vai fazer aqueles 4 passos, mas essa é uma resolução diferente, é outro padrão. Então, eu vou deixar isso aqui para uma outra live, tá? Porque eu gosto de focar num assunto específico. Você passar em cálculo de primeira, evita de ficar cada hora resolvendo um padrão diferente. Você resolve uma função quadrática, depois vai para uma função linear, depois pula para a função inversa, depois pula para a função ao cubo. Cada um tem um padrão diferente e você não consegue fixar a matéria. Em vez de fazer isso, vamos focar em exercícios, todos os exercícios envolvendo limite com raiz quadrada. Aí você vai perceber o padrão do exercício e não vai errar limite na definição mais. Então, eu fiz aqui a primeira questão com vocês, bem passo a passo. Tudo bem? Bem passo a passo mesmo. Agora eu vou resolver 5 exemplos usando o mesmo procedimento. São 4 passos, né? O passo 1, bora fazer uma revisão. Essa aqui é a definição de limites. O passo 1, você vai assumir que x menos a é menor que epsilon. Depois você quer provar que f de x menos zero é menor que epsilon. Passo 3, você manipula f de x menos zero até chegar no x menos a. E no passo 4, você vai usar alguma estratégia para provar que isso aqui vai ser menor do que epsilon. No caso das raízes, a gente vai usar aquela estratégia de a sobre b é sempre menor do que a quando b for maior que 1. Então a gente vai usar esse mesmo procedimento para resolver 5 exercícios. Exemplo 2. Qual é o primeiro passo? Vamos lá. Limite quando x tende a 10 da raiz de 10x. Resolve esse limite. Vai ficar raiz de 10 vezes 10, que é igual a raiz de 100,
que vai ser igual a 10. Agora, como que a gente prova que esse limite está dando 10? Bom, você tem que saber que isso aqui é como se fosse o L, esse termo aqui, 10, é como se fosse o A, e a função que está aqui é o f de x. Qual é o passo 1? A gente vai... Na verdade, sempre começa assim. Dado epsilon maior que zero, existe um delta que a gente não sabe ainda. A gente vai encontrar esse delta no final. Normalmente a gente coloca o delta em função de epsilon para resolver o exercício. Começa assim. Primeiro, vamos assumir que x menos a está entre 0 e delta. Quem é o a do exercício? O a é 10. Então vamos assumir que x menos 10 está entre 0 e delta. Essa lógica aqui, ó, essa informação a gente vai usar lá no final. Passo 2. O que a gente quer provar? Nós vamos provar essa segunda parte. Eu quero provar que f de x menos 0 é menor que epsilon. Então é só substituir. Quem é o f de x nesse caso? O f de x deu raiz de x, né? Então eu tenho módulo da raiz de x menos L. O L, nesse caso, está dando 10. Então vai ficar raiz de x menos 10. E a gente quer provar que isso aqui é menor do que epsilon. Para fazer isso, a gente vai para o passo 3. O passo 3 é você manipular isso aqui com o objetivo de encontrar o passo 1, que é o x menos 10. A gente vai manipular isso aqui até encontrar o x menos 10. Esse é o padrão. Beleza? Para você passar em cálculo primeiro, você tem que lembrar qual é o seu objetivo, né? A gente quer manipular esse módulo até chegar no x menos 10. Então você fica manipulando várias vezes e não consegue chegar na resposta. Então, raiz de 10x menos 10. Eu vou cancelar essa raiz multiplicando pelo conjugado. Vai ficar raiz de 10x mais 10. Divide pelo mesmo termo. Pronto. Em cima, eu posso fazer quadrado primeiro menos quadrado segundo. Quadrado primeiro, 10x. Quadrado segundo, 100. E embaixo, é só repetir. Embaixo vai dar raiz de 10x mais 10. Pronto. O nosso objetivo é chegar no x menos 10. Então não acabou aqui, né? Falta mais coisa. Para você passar em cálculo de Mineira, sempre use identificação de padrões. O padrão aqui do tipo 3 é manipular o módulo para chegar em x menos a. Como que eu chego em x menos a? Só colocar o 10 em evidência em cima. Se você põe o 10 em evidência, vai ficar 10 que multiplica x menos 10. Aí apareceu aqui, ó, o x menos 10 que a gente queria. Sacou? Então, agora a gente vai usar a propriedade de módulo. Módulo de multiplicação você pode separar. Fica o módulo de 10 vezes o módulo de x menos 10 dividido pelo módulo da raiz de 10x mais 10. Separei em vários módulos. Módulo de 10 é 10. Módulo de 10 é sempre 10. Esse termo aqui, ó, raiz é sempre positivo.
mais 10 também é positivo. Então, aqui no denominador, se você quiser, você pode desprezar o módulo também. Não é obrigatório não, tá? Mas você pode desprezar. Então, a gente terminou o passo 3. Terminou por quê? Porque encontramos o módulo de x menos 10. Sacou? O passo 3 acabou aqui. Agora a gente vai para o último passo. O passo 4 é provar que o f de x menos L... Quem é f de x menos L? É esse termo aqui, ó. A gente quer provar que esse termo é menor que epsilon. E a gente assumiu, a gente já sabe, lá no passo 1, a gente já sabe que x menos 10 é menor que epsilon. A gente está assumindo que isso é verdade. Então, nós já sabemos que x menos 10 é menor do que epsilon. Epsilon não, delta, né? Isso. Aí o que eu fiz? Vamos fazer aqui com muita calma. No passo 3, eu consegui transformar esse módulo nesse. Tudo bem? Isso que a gente fez no passo 3. Eu estou juntando todas as informações. Isso aqui foi o que a gente fez no passo 1. Depois a gente fez o passo 2. Depois a gente fez o passo 3. Estou resumindo tudo aqui para ficar mais organizado. Agora, a gente tem que provar que isso aqui é menor do que epsilon. Então é o seguinte. Isso aqui é sempre menor do que o numerador. Essa é a grande sacada. Isso aqui vai ser sempre menor do que o numerador. Por quê? Porque esse termo aqui é maior do que 1. Isso não é tão óbvio assim, né? Vamos fazer alguns exemplos numéricos. Se você tem 20 e divide por um número menor do que 1, por exemplo, 0,5, a resposta vai dar 40. E 40 é maior que 20. Então, se o denominador for menor que 1, a resposta vai ser sempre maior que o numerador. Você percebeu isso? 20 e 40. Se o denominador for menor que 1, a resposta é maior que o numerador. Se você fizer isso com qualquer número entre 0 e 1, vai acontecer esse padrão. Mas, se você pegar o 20 e dividir por qualquer número maior que 1, por exemplo, sei lá, 10, a resposta vai dar 2, e 2 é sempre menor que 20. Sempre que você dividir por um número maior que 1, você vai encontrar uma resposta que é menor que o numerador. Isso é uma propriedade de fração. Portanto, como a gente sabe que esse termo aqui é sempre maior do que 1, porque raiz de x é sempre positivo, mas mais 10, com certeza vai ser maior que 1. Nós podemos afirmar que essa fração ela vai ser sempre maior do que o numerador. Beleza? E esse x menos 10 aqui, lembra lá no passo 1, que a gente assumiu que o módulo de x menos 10 é menor que delta? Então a gente pode afirmar que isso aqui vai ser menor do que 10 vezes delta. O nosso objetivo é provar que isso é menor do que epsilon, lembra? Lá no passo 2, ó, nesse passo aqui, aqui eu troquei o número dos passos, né? Peraí. Primeiro você assume que é menor, depois esse é o passo 2. O passo 1, você assume que x menos 10 é menor que delta. O passo 2, você lembra qual é o nosso objetivo, o que você está querendo provar. Beleza. Então, isso aqui
tem que ser menor do que epsilon. Para finalizar, é só você chamar 10 delta de epsilon. O exercício está feito. 10 delta é igual a epsilon. Quem é delta? Epsilon sobre 10. Essa é a resposta. Lembra lá no início do exercício que a gente começou assim, ó, dado epsilon maior que zero, existe um delta. A gente não sabe qual é o valor desse delta, né? A gente descobre só no final. Por isso que esse exercício ele é mais avançado. Você tem que fazer de trás para frente. Então, bora resumir tudo que a gente fez. Dado epsilon maior que zero, existe um delta. Só que agora a gente sabe qual é o delta. Existe um delta igual a epsilon sobre 10, que vai fazer com que x menos... qual que é o A mesmo? X menos 10, que vai fazer com que x menos 10 esteja entre 0 e epsilon. Epsilon entre 0 e delta. Sempre que isso aqui acontecer, o f de x menos L, que é raiz de x menos 10, né? Raiz de 10x menos 10 vai ser sempre menor do que epsilon. Então, conseguimos demonstrar o exercício. Isso aqui é a prova de que o limite, quando o x tende a 10 da raiz de 10x é igual a 100. Fechou, galera? Dica para você acertar limite na definição. Sempre faz exercício de trás para frente. Você, na definição, você assume que existe um epsilon maior que zero e depois você define um delta. Mas esse delta você só consegue descobrir depois de fazer as contas. Então, recomendo você anotar esse passo a passo. Tá? Todo exercício de limite na definição, você vai usar esses 4 passos. Para cada tipo de função, você vai ter um padrão diferente de resolução. Quando tem função quadrática, você resolve de um jeito. Função linear, outro jeito. Função inversa, função ao cubo, x tendendo ao infinito. Na live de hoje, a gente focou nas funções do tipo quadrático. Raiz de x e raiz de 10x. Eu vou deixar os exercícios 3, 4 e 5 de para casa para vocês. Usa esse mesmo procedimento e prova esse limite. 3, prova o limite aqui. Questão 4, questão 5 e questão 6. Resolve o exercício usando o mesmo padrão que eu expliquei nessa live. E põe aqui nos comentários. Me fala se você conseguiu fazer ou não. Fechou? Qualquer dúvida me chama. Valeu!